Vamos analisar esse prontuário, Bruna. Vamos ver aqui que coisas que a gente já tem, coisas que a gente pode melhorar. E me chama muita atenção, assim, tem dias que você supera, tipo, 150 questões. Tem dias 100 questões, tem dia zero! Pra dizer que Desse todo jeito estudo, mesmo. pra dizer que todo estudo é assim, e assim, 99% dos aprovados é esse gráfico. Tem dias maravilhosos, tem dias não tão bons, e a gente segue nessa ideia. De resultados aqui nos simulados, você passou pro R4 agora, certo? Fez o primeiro R4 Unicamp, né? Então já ia dizer, Foi assim, um tem baque. resultados muito normal, toda passagem de nível a gente faz isso. No nível R3, você teve aqui mais de 80% teve um baque aqui na FUVEST, quem nunca, né? Aí depois voltou com o Enem segundo dia, 80% no Enem segundo dia. Mulher, arrasou muito, arrasou muito. Baque na FUVEST, baque na FUVEST, baque na Unicamp. Então, pelo que eu tenho visto, Paulistas. exatamente o que eu ia comentar. Enem meio que você já tá meio estabilizado nos 80%, certo? E mais FUVEST, Unicamp. Quais outros você vai prestar? Você falou que vai prestar várias paulistas, certo? Eu vou prestar todas as públicas paulistas. FAMEMA, FAMERP, Isso que é Unesp, bom. Unifesp. Isso que é bom. A Uhum, gente aumenta muito a chance de passar, porque você tá preparado, sabe? Claro que a gente vai uhum. lapidar isso, a gente vai melhorar a nota do FUVEST e tal, mas definitivamente vai valer muito a pena você não fazer só o Enem. Seguindo então, cronograma, 77%. Eu sempre brinco assim como o simulado, né? O cronograma ele dá uma estagnada aqui. Você tá sentindo isso agora? Tô. Nossa, chega nos 80 logo, pelo amor Ué, de Deus. porque agora, né, são temas muito raros, que são esses que estão faltando. Ou são temas que estão indo e voltando do PS, né? Tipo, você vai pro Desse PS, jeito. libera, ele volta. Quais estão voltando agora, geralmente? Não, tipo assim, tem algumas vezes que até a porcentagem, tipo assim, vai para 76, 75, depois que eu faço um simulado, e algumas matérias voltam para o Ah, pronto-socorro. aham. Uma que voltou, reações orgânicas, Chato. análise combinatória, Chato. polinômios. Ai, meu Deus. Nossa, eu tinha acabado de liberar polinômios. Eu tava tipo assim, graças a Deus. Aprendi Aí ele vai e polinômio. volta. Mas nesse finalzinho assim, você tá realmente, você acabou de sair do R3, finalizar o R3, então nesse momento, meio que você já viu tudo, praticamente, e o que falta aqui de avançar de cronograma são realmente essas matérias que ainda estão ali complicadas, mas realmente são as matérias mais insuportáveis do cronograma. São as Exatamente. matérias que a gente e erra muito, às vezes, até sabendo o conteúdo, mas a gente precisa reforçar e reforçar e refazer questões e fazer de novo, porque o negócio realmente tem uma dificuldade maior. E no R4, esse é o momento ideal para você trabalhar essas questões na enfermaria personalizada, a gente chegou a falar sobre isso, né? Então, Uhum, cria uma foi lista mesmo. personalizada com todas as matérias juntas, bota essa galera tudo num saco e joga na enfermaria personalizada. Porque ali você vai conseguir treinar muito elas, treinar muito interpretação, treinar muito como é que faz, como é que faz, como é que faz, e isso é muito legal. Aí você vai começar a ter mais segurança nelas. Porque eu percebo isso, né? Às vezes a gente, nesses temas, depende da questão a gente acerta, depende da questão a gente erra. Aí vem uma outra que a gente Uhum, acerta, vem outra que a sim. gente erra. Então, agora a gente precisa estabilizar esses acertos. E nas paulistas, assim, o que você diz, Sara? Meu problema nas paulistas é conteúdo, meu problema na paulista é interpretação, meu problema na paulista são matérias mais específicas. O que você considera, assim, qual que é a diferença pra ti entre o Enem e uma paulista? Então, eu vejo que matemática, eu acho que eu já comentei com você, matemática, tipo assim, destoou muito. Inclusive, esse Aham, simulado Unicamp que eu fiz ontem, a minha porcentagem, eu acho que se você quiser, você pode até ver aí. A minha pior porcentagem em áreas foi matemática, eu acho que foi os entendi. 44%. E, tipo assim, são matérias que geralmente não caem no Enem. Então, Uhum, tipo assim, é um polinômio que não cai no Enem, às vezes números complexos que também não caem no Enem. tô entendendo. Então, acaba que, como no começo do ano eu foquei bastante no Enem, eu comecei a dominar mais, só que aí essas outras matérias que sobram, às vezes, né, eu fico meio perdida na hora de fazer um simulado de paulista. Tô entendendo. Isso é uma coisa que é a que a gente tava comentando do cronograma. É o que vai te fazer evoluir. É essa parte do cronograma final ali, esses últimos 23% ali, Uhum. e a parte da enfermaria personalizada. Porque essas duas partes vão te ajudar a tanto reforçar a base daquelas conteúdos que a gente tem de mais dificuldade, que são mais chatinhos mesmo, pronto-socorro, assim como a interpretação mais na enfermaria.
Então, você vai trabalhar essas duas coisas pra evoluir essas matérias finais. É isso que a gente tem que sempre diagnosticar, sabe? Tipo, por que eu tô indo pior numa FUVEST do que o Enem? Olha, isso é o que você fez. Olha, eu tô vendo que matemática é o que mais tá puxando pra baixo. Então, vamos reforçar matemática. O que é matemática? Aquelas matérias que não caem. Enfim. Então, você vê que você tá diagnosticando muito bem o seu estudo. Você tá dizendo, olha, eu sei o que eu preciso fazer pra melhorar essas notas. E é ali que, de fato, é a sua evolução. Porque quando caírem essas matérias no Enem, eu não disse se, eu disse quando caírem essas matérias no Enem, a gente sabe, né, que tem umas matérias que realmente nunca apareceram, mas eu não sou a pessoa que fala, não, isso realmente nunca vai aparecer no Enem. Eu sou a pessoa que prefere estudar todas. Especialmente porque teve questão já no Enem de equação de quarto grau, não foi muito tempo atrás, foi 2021. Eu apanhei muito essa questão, por exemplo. Então, são questões que não são cara de Enem. E provavelmente você vai ser uma das únicas pessoas que vai acertar, porque você tá treinando para paulistas também. Você quer chegar nos 80% mais nas paulistas. Isso vai te ajudar, com certeza, numa questão cabulosa do Enem. Então, aqui realmente está no caminho, com certeza no caminho certo. Seguindo aqui embaixo algumas coisinhas também. Esse tempo, eu sei que você cadastra muitas questões que você faz no papel e passa para o hospital como cartão-resposta, certo? Mas, no geral, você tem percebido que você está fazendo questões rápido? Então, a questão do tempo é um problema para mim. Tipo, principalmente nas paulistas. No Enem, como eu já fiz bastante, né, tipo, eu tô no meu terceiro ano de cursinho, primeiro e segundo ano de cursinho, eu fiz muito Enem, tipo, então acabou que eu treinei bastante tempo de prova, mas paulistas, inclusive, FUVEST ano passado, não consegui terminar a prova, entendeu? Entendi. E é bem complicado. A Unicamp que eu fiz ontem também, não, eu tive que ler algumas questões bem por cima, assim, porque não tava dando tempo. Tô entendendo. E aí eu fico bem triste, porque, tipo, eu não sei como reduzir esse tempo. Tem gente que termina tão rápido, eu não consigo. Eu sempre brinco, quem sai antes do final da prova desistiu. Então, não, eu fico julgando as pessoas, tipo, no local de prova, eu tô lá fazendo a prova, aí uma pessoa sai, tipo, faltando 1 hora pra acabar a prova. Eu falei, esse aí desistiu. Esse aí desistiu. Não é um super inteligente, geralmente, a gente. Quem sai cedo é porque desistiu mesmo. Então, coisas aqui que eu ia dar uma olhadinha, mas a quantidade de provas que você fez. Então, tem, por exemplo, aqui 2 FUVESTs lá atrás, FAMEMA, Unicamp, FAMEMA. No total, assim, você acha que fez umas quantas FUVEST? Umas 4, 5? Mais ou menos? Foi. Tá. Tá, então realmente você ainda tá se acostumando com a FUVEST. É natural que bem no início seja algo mais difícil de lidar, ou uma Unicamp, etc. Então, primeira coisa é isso. A gente vai fazer mais simulados, principalmente agora R4, e pode maratonar as FUVESTs, pode maratonar, que você tá... É uma prova super boa pra fazer no nível que você tá. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, as questões que você no final tem que meio que chutar, nem que seja ler rápido, ou chutar porque realmente não deu tempo, são questões que você já erraria de qualquer forma? Essa é uma boa pergunta. Às vezes não, porque geralmente eu deixo pro final português. Eu acho que é um erro eu deixar isso pro final. Mas é tipo aquelas questões que é um misto de obras obrigatórias, né? Sim. Tipo, que às vezes, como é uma prova muito antiga, às vezes não tem nenhuma obra que eu tenha lido, né? E questões tipo de gramática e interpretação de texto. Tô entendendo. Isso geralmente são esse tipo de questão. Ou química. É das duas uma. Ou eu deixo química pro final, ou português. E geralmente são questões, algumas, corrigindo, eu vejo, tipo, foi porque não deu tempo, foi porque, tipo, eu já estava exausta mentalmente na prova e não estava raciocinando direito, porque é uma questão tranquila. Mas, às vezes, é realmente uma matéria mais complexa e que eu teria chutado da prova. Eu acho que é meio a meio, sabe? Entendi. Você faz uma área inteira antes de passar para a próxima? Não. Ok. Não, eu faço. Eu tenho uma estratégia, assim, eu acho que depende muito de como que eu tô. Mas, tipo, eu sempre vou alternando entre uma matéria de conta e uma matéria de texto. Isso é legal. Eu sempre faço Ótimo. Isso. Ótimo, Porque, isso que eu te perguntar. Aí eu não canso. Tipo, eu faço muita conta, aí eu fico, meu Deus, não aguento mais fazer conta. Mas aí depois é só texto, eu falo, meu Deus, não aguento mais, eu quero fazer uma continha aqui. Então eu vou revezando. Ótimo, ótimo. Isso que eu ia te perguntar, porque às vezes é ruim a gente, por exemplo, deixar uma área inteira no final, seja português, por exemplo, porque aí a gente pode correr o risco de ter que chutar uma questão mega fácil de português, que a gente saberia. Então eu gosto sempre de
procurar as fáceis, procurar as que eu consigo fazer. As mais trabalhosas eu deixo mais ou menos na metade da prova, aquelas, tipo, trabalhosas que eu consigo. Trabalhosas que eu sei que eu vou chegar no lugar, mas vai dar trabalho. E as últimas são aquelas questões que eu não conseguia. Foram aquelas que eu fiquei pulando porque eu passava nela, não conseguia, passava nela, não conseguia, passava nela, não conseguia. Então são questões que vão acabando ficando pro final e são geralmente as questões que eu erro, no final das contas, né? Vou sempre tentar, vou sempre lutar por elas, mas geralmente são as questões que eu erro. E aí, meio que tá tudo bem. Se chegar bem no final, assim, uma delas eu teve que ler rápido. Geralmente eu já li. Geralmente todas as questões ficam pro final. A ideia é você já ter tentado fazer elas. São questões que realmente ficaram pro final. Não porque você tá começando ela agora, mas porque elas ficaram. E por isso, eu percebo que pular rápido é o grande segredo. É, por exemplo, opa, vi que isso aqui vai dar trabalho, não vou fazer agora no início da prova, vou fazer no meio da prova. Vi que eu não consigo fazer, realmente não consigo, não sei. Essas realmente vão ficar bem mais pro final da prova. E aí tá tudo bem. Às vezes eu tenho que chutar elas de qualquer forma. Vou estudar para não ter que chutar elas, mas numa situação de simulado, numa situação de prova, muitas vezes vai acontecer isso. Então, essa é a principal estratégia. Eu gosto de anotar no final da prova, assim, quais foram as questões que eu chutei por causa de tempo, e depois verificar se são questões na correção, né, conforme eu vou fazendo, se são questões que eu realmente acertaria ou não. Porque se eu não acertaria de qualquer forma, se eu não soubesse, tá tranquilo, não mudou meu resultado. Meu resultado continuou aquilo que eu consigo, aquele máximo que eu consigo fazer. Outras coisas também sobre isso é, como você nas paulistas, você não acerta tanto quanto o Enem, é natural que o acerto está diretamente relacionado com o tempo. Se a gente se enrola na questão, a gente se enrola no tempo, né? Então, às vezes, a gente engata numa questão, a gente engata num raciocínio, a gente se perde na questão, não sabe o que fazer, ou uma matéria mais difícil. É natural que a gente leve mais tempo. Então, conforme você vai aumentando também seu resultado, que vai chegando de novo próximos 80%, assim como no Enem, é natural que você vai tendo muito mais facilidade, muito mais rápido, e você já vai conhecer o modelo das questões. Você vai ser, já sei o que ele quer, isso aqui já é batido. Então, provavelmente, a questão do tempo também está relacionada a isso. Sem contar que são provas mais trabalhosas, sim, né? No Enem você já tá nesse nível, né, de, já sei, próxima. Essa aqui já sei também, próxima. Sim. E especialmente no dia da prova. Eu fico feliz, tipo, fazendo Enem, tipo assim, nunca pensei que eu ia falar isso. Mas, tipo, por exemplo, dia 2 do Enem, eu gosto muito de matemática, sempre gostei, o povo me acha doido por gostar de matemática, mas eu acho tão gostosinho matemática do Enem, eu fico tipo, uma geometria plana aqui, uma porcentagem ali, uma regra de 3 aqui, aí eu fico tipo, que divertido, aí quando eu for pra FUVEST, pra Unicamp, parece que é ladeira abaixo, sabe? Sim, uma coisa que eu percebo é que física eu acho bem mais fácil nas paulistas do que no Enem. Eu não sei se é, sei lá, o jeito que o Enem cobra, que é mais interpretativo, que aí eu acabo caindo em várias pegadinhas, mas eu acho a física bem mais tranquila nas paulistas do que no Enem. Maneiro, maneiro saber. Tirando a segunda fase da FUVEST, né? Que Jesus amado. Eu nunca fui para a segunda fase da FUVEST, então não sei bem como é. Dessa vez eu não consegui, amém. Bora. Eu vou olhar agora a parte das questões por matéria. Essa biologia ali. E essa biologia ali em cima? Essa biologia do... famosa questão a matéria que eu mais gosto, faz mais questão. Então, o que eu ia sugerir aqui é matemática ocupar o primeiro lugar, né? Então, se a gente tem aqui matemática sendo nossa maior barreira hoje, vamos caprichar na enfermaria, principalmente. Então, vai chamando um monte de enfermaria de matemática, seja personalizada, seja normal, porque para a gente aumentar esse número de questões de matemática, ele traduz também em, como se fosse em esforço naquela matéria, sabe? Assim, se é meu problema matemática, cara, tem que ser top 1 de número de questões feitas, né? E aí, tudo estudadas. E deixa eu te perguntar uma coisa sobre a enfermaria personalizada, porque eu usei bem pouco. Tá. Eu usava mais para funilar as bancas, não necessariamente uma matéria específica. Tá. E aí, eu inclusive vi num podcast seu do Spotify, que você falou para uma das questionadoras, tipo, às vezes pegar os erros das provas depois de uns 15 dias, assim, que é quando você esqueceu já um pouco das questões, para fazer novamente. E você acha que, para mim, isso seria uma boa estratégia? Entendi sua dúvida. Isso é mais legal lá no início, tipo R1, R2, que vai precisar dar uma revisada nas matérias, assim. No seu caso, os seus erros não são nem tanto de eu preciso relembrar isso, sabe? Seus erros são muito mais de distração, muito mais de, cara, caí na pegadinha e tal. Então não é uma coisa que você precisa tanto relembrar. Então
Então, eu acho que é personalizada numa ideia de juntar aqueles temas interpretativos que você tá errando e filtrar por questões médias e difíceis, por exemplo, de todas as bancas. Aquilo ali vai ser legal. De pegar um monte de questão de análise combinatória, acho que vai ser mais produtivo pra você do que a parte dos erros. Não é problema fazer, pelo contrário, né? São questões ótimas, porque a gente vai realmente treinar sempre os erros. Então, não é um problema fazer, mas eu não acho que seja prioridade. Tem a diferença? Entendi. Para você no R4 e R5, aí a parte da personalização de temas específicos, chatinhos, às vezes é mais proveitosa. Beleza. E aqui uma coisa interessante, né? Que apesar da gente estar falando isso, biologia é uma das matérias que tá lá embaixo. Sim. E eu achei que fosse o contrário pra ti. Achei que fosse biologia umas matérias mais facilidade. Não é mesmo. Não é? Inclusive, tem uma matéria específica que eu odeio ela. Sempre quando aparece pra mim, eu, tipo assim, dou vontade de morrer. Que é, tipo, é sistema cardiovascular linfático. Isso pra mim nunca entra na minha cabeça. Qual que é o ventrículo esquerdo, direito? Eu fico, meu Deus, como que eu vou ser médico? Como que eu vou fazer medicina? Então eu não consigo nem distinguir essas coisas, sabe? Direito e esquerda. Nossa, eu fico perdidinha. Então, tipo, é mais essa matéria específica que, tipo, se você contar todas as pessoas que eu fiz essa matéria, deu uns 45% de acerto. E também a parte mais de zoologia, que é uma parte que eu tenho mais problema. Botânica, eu vou muito bem. Do contra. Mas, tipo, sim, eu acho que é porque eu tive um professor muito bom no meu ensino médio de botânica, e ele fazia vários macetezinhos na aula, assim, ele ficava repetindo. Aí, tipo assim, eu tenho uma musiquinha pra decorar todas as briófitas, pteridófitas, pô, fica tudo na minha cabeça até hoje. Vou então, cobrar as musiquinhas. Quero vídeo cantando as musiquinhas. Eu ia dizer, então, retira o que eu disse, tá? Porque geralmente as pessoas botam biologia lá como top 1, mas porque é a matéria que mais gosta. Mas no seu caso, assim, mesmo você gostando ou não, é uma matéria que a gente vai precisar realmente aumentar a porcentagem. Boa. Outras coisas que eu ia ver, por exemplo, assim, ao longo dessa semana. Deixa eu ver aqui, mais ou menos a quantidade de temas, quantidade de questões. Você fez quase 500 questões e 137 temas. Nada mal. Isso é uma ótima média, uma ótima quantidade, isso tá perfeito. Equilíbrio também. Tem muito pronto-socorro ainda, o que é natural, né? Você acabou de sair do R3, muita coisa vai pronto-socorro no R3. E aí daqui pra frente o pronto-socorro vai dando uma estreitadinha, a enfermaria e o UTI vão aumentando a proporção. Fazendo e corrigindo também perfeito, equilíbrio do estudo ótimo. Seguimos aqui. A flutuação, é até interessante, a flutuação até tá baixa. A gente pode aumentar essa flutuação. Ou seja, despencar mais a sua nota. Tá bom. Despencar mais. O que o R4 vai fazer com muito carinho. Então, é aquilo, quando a flutuação, ela assim, ela é boa baixa no R5, sabe? Porque aí é onde a gente já tá nos níveis máximos, é onde a gente tá fazendo as provas mais difíceis. E aí realmente é bom não flutuar, é bom ficar constante lá em cima. Mas quando a gente tá subindo, é bom que essa flutuação seja alta num sentido de evolução, né? Então, minha nota cai, eu vou evoluindo, a minha nota vai subindo. Então, a flutuação, ela é boa no momento da evolução. Aí, quando ela fica estagnada, o ideal é a gente subir de nível. Quando a gente chega no nível máximo, aí realmente a gente quer parar de flutuar. Perfeito. Em termos de confiança, eu achei super legal. Então, você tem confiança ali de 70%, às vezes 80% das suas respostas. Isso é bem compatível com os seus acertos. Isso é uma coisa importante também, de ter as certezas compatíveis com mais ou menos o número de acertos. Às vezes é menor, porque tem umas dúvidas que a gente acerta. Tem muita dúvida que a gente acerta. Então, tá super saudável aqui. Assim como os erros, tem uma proporção bem interessante, que é muito igual dos tipos de erro. Alguns erros de conteúdo, que eu imagino que sejam essas questões de temas mais raros no Enem, etc. Interpretação, quem nunca, mas tem muito erro de distração, que é muito bom. Isso é com certeza muito bom. Seguimos aqui, então. Agora, no final aqui, questão de consistência, já tá com 119 dias estudando e 72% de consistência. Tem aqueles dias que a gente não faz questões normal, assim, sabe? Isso aqui não vai tirar a tua aprovação de forma alguma, tá? E em termos de status dos temas, também é bem legal que a gente pode ver aqui quais são os temas que você ainda não viu. Se você quiser, você pode vir aqui em detalhar status e aí você pode pegar os temas que você ainda não viu. Se você quiser, por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui naqueles que, por exemplo, estão estudando na enfermaria e na UTI.
por exemplo, que são os temas que a gente já viu, mas não chegou a dar alta. Pegar, por exemplo, de matemática, nossa senhora, binômio de Newton, cônica, determinantes, função modular e inversa, inequações, matriz e inverso muito complexo. Ai, que lista linda! Que lista linda! Nossa, fazer uma lista dessa na enfermaria é pedir pra morrer. Em física, capacitores e movimento circular. Ou seja, realmente são matérias super específicas que ainda faltam dar alta. E é isso aqui que vai te ajudar também. Se você quiser, bota essas no PS, não na enfermaria. Na enfermaria, não. Ainda não. Depois a gente bota, agora não. Mas eu colocaria essas matérias no PS, porque realmente são algumas coisinhas ali que podem melhorar a base. Dando alta nisso, você vai avançar bastante o cronograma e também, claro, o número de acertos, a questão também de você não se deparar com uma questão dessa e errar. Sabe aquilo de, se cair uma dessas aqui, eu vou dar azar, porque eu vou errar. Então, a gente não vai dar mais margem pro azar. Se cair uma dessas, você acerta também. E, especialmente porque esses são calos nos sapatos das pessoas, né? Pedra no sapato, né? Calo no sapato não faz muito sentido. Pedra no sapato das pessoas. E geralmente as pessoas ou não estudam, ou não dá tempo de estudar, ou elas têm dificuldade e não superam a dificuldade, etc. Então, grandes diferenciais realmente vêm dessas matérias. Estudar elas no PS vai ser muito bom pra ti. Fechamos. Tem mais alguma dúvida? Deixa eu pensar se tem alguma dúvida. Eu acho que não. Eu ia perguntar. Deixa eu até entrar aqui no doutorado na parte inicial, que eu estava entrando junto com você para ver quais eram as matérias. Show. Uma coisa que eu queria mencionar, que eu fico muito feliz dessa mudança de mentalidade que eu tive, né, depois de eu ter adquirido o hospital um tempo depois, foi justamente o fato de, primeiramente, antes eu não gostava de corrigir as minhas nos simulados. Na verdade, eu queria botar os meus erros por debaixo do tapete, fingir que eu não estava vendo. Seria ótimo. E agora eu acho muito mais legal corrigir do que propriamente fazer, porque, tipo assim, parece que eu estou estudando os meus erros e lapidando as minhas dificuldades. No fundo, sabe? É aprovação. Então, no fundo, a aprovação E eu fico muito feliz por conta disso. E também outra coisa, que eu mudei a minha mentalidade no sentido de, às vezes, porcentagem de acertos. Eu fiquei um pouco triste com a Unicamp ontem, porque fui pior, só que eu pensei, não, às vezes, diminuir é bom para você achar mais erros e lapidar mais erros. Então, eu fico muito feliz por conta dessa mudança de mentalidade. Perfeito. Obrigada, sabe? Imagina. E lembrar que você aumentou o nível. Você não regrediu, você não piorou, pelo contrário, é como se tivesse um gráfico aqui assim, e você não caiu pra cá, você caiu pra cá. Sabe que é uma subida aquilo, é uma subida, você está subindo de nível, indo para um outro estágio ali. Então, isso jamais é uma queda, uma regressão, uma piora, nada do tipo. Isso tô dificultando a minha vida porque eu já tô indo bem demais. Porque se eu continuar indo assim bem demais, eu vou estagnar, eu não vou evoluir. Então, realmente, isso que você falou é fundamental. Você tá aumentando o nível pra realmente dificultar mais, pra nota cair, com esse objetivo. Tipo, eu quero aumentar o nível pra nota cair. E assim você ter mais margem de evolução. Assim, você vai aprender muita coisa nessas questões. E definitivamente vai te ajudar no Enem, na Unicamp, na FUVEST ou qualquer prova que você for fazer. Fechou. Realmente vai dar certo, Muito orgulhosa de ti, viu, Bruna? É isso, então a gente se vê, então. Obrigada por ter participado. Beijo grande pra ti. A gente se vê. Tchau, beijo. Tchau.